Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 8 de abril. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Jesus disse-lhes ainda: Eu vou e vós me procurareis e morrereis em vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis vir. Diziam então os judeus: Por acaso irá se matar? Pois diz: Para onde eu vou, vós não podeis vir. Ele, porém, lhes dizia: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhe então: Quem és tu? Jesus lhes disse: O que vos digo desde o começo. Tenho muito que falar e julgar sobre vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro e digo ao mundo tudo o que dele ouvi. Eles não compreenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como me ensinou o Pai. E quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. Tendo ele assim falado, muitos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos o Evangelho de hoje, uma sequência, daquilo que nós ouvimos no dia de ontem. O cenário é o mesmo, Jesus está diante das mesmas pessoas e tentando explicar para eles a sua missão e falando da intimidade que existe entre ele e o Pai. Os judeus estão ouvindo o que Jesus está dizendo, mas não estão compreendendo aquilo que ele está dizendo. O Evangelho de hoje, São João diz que alguns compreenderam e aqueles que compreenderam o que Jesus estava dizendo, creram nele. Mas não muitos daqueles que o ouviam, muitos daqueles que o criticavam e pediam explicações para ele, porque Jesus tinha sempre diante de si essas pessoas, carne de pescoço, que estavam ali diante dele, não para acolher o que ele trazia, mas para pegá-lo na primeira oportunidade, ou tentar pegá-lo na primeira oportunidade que, segundo o entendimento deles, Jesus desse. Então, Jesus está falando e eles não estão compreendendo. E alguns vão compreender depois, quando se cumpre tudo que o Senhor está aqui apresentando, e outros nem assim. Que interessante, como o ser humano é complicado, como a mente humana é complicada. O ser humano é um bicho complicado, mesmo o Senhor tendo anunciado, e aqui, como disse no dia de ontem, a partir de agora nós veremos Jesus fazendo este anúncio de tudo que vai acontecer com ele. Ele anunciando, não entenderam. Quando aconteceu, não entenderam. Depois que aconteceu, não entenderam. Ainda hoje existem pessoas que não creem no Senhor. Os judeus estão aguardando o Messias até os dias de hoje. Como o ser humano é complicado, Então, meus queridos, para que nós não caiamos neste erro também, de não reconhecer o Senhor em nosso meio, à nossa volta, fazendo acontecer, que nós possamos, de modo especial, por este tempo da Quaresma que nós estamos, pela leitura diária da Sagrada Escritura, e aqui ofereço uma oportunidade para você, junto comigo, todos os dias fazermos esta homilia, reflexão da Palavra de Deus, porque é um norte, é um caminho. E agradeço, inclusive, a você que me acompanha e reflete junto comigo a Palavra de Deus. É por esse caminho que nós vamos buscando esta intimidade,
da qual o Senhor está falando no Evangelho. Essa intimidade que Jesus fala que existia entre ele e o Pai, ela é possível entre nós e o Pai também. Desde que nós queiramos, mudar de vida, renunciar, né? Rezar, fazer leitura, viver os sacramentos, e aí a igreja entra nesse tempo quaresmal penitencial, nos convidando à prática dos exercícios quaresmais, mudança de vida, tudo isso, todo esse contexto. É só olharmos a vida dos apóstolos, olharmos a vida de Paulo, né, que se converteu, como mudou a vida de Paulo. É só olharmos a vida desses que foram chamados pelo Senhor e como que mudou a vida deles a partir deste chamado e depois, né, que o Senhor morreu, ressuscitou e voltou para junto do Pai. Eles continuaram e como que mudou a vida deles e como que eles contribuíram para que muitos mudassem de vida também. Então o discurso do Senhor nos mostra isso. Aqueles que entendiam o que o Senhor estava falando, creram nele. Nós precisamos viver de tal maneira a nossa fé, o nosso cristianismo, que as pessoas possam olhar para nós e, como dizia no dia de ontem, ver Deus e possam crer no Senhor. Aí nós precisamos nos perguntar, as minhas atitudes têm mostrado que de fato eu sou cristão? Eu sou um filho de Deus? Aquilo que eu tenho feito, os lugares que eu tenho entrado, a maneira como tenho tratado as pessoas, como tenho me vestido, as coisas que tenho falado, as coisas que tenho acessado em internet, realmente condizem com a vida de um cristão? Que possamos refletir de modo especial neste dia de hoje, a partir desta mensagem que o Senhor traz para nós. E se identificarmos aí algumas coisas que precisam ser mudadas, aproveitemos deste tempo que nós estamos, que o Senhor está nos concedendo para esta mudança de vida. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.